Salve, salve investidores! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rui Rodrigues e esse é o canal YouCripto. Nesse vídeo vamos falar sobre a criptomoeda AGIX. Vamos fazer uma análise gráfica completa para a gente entender o porquê que a AGIX não está subindo junto a outras altcoins nessa pernada de alta do mercado. Além disso, vamos conferir também uma matéria técnica que conta detalhes sobre uma previsão de preços para a AGIX, que pode se entregar uma alta muito forte já em janeiro de 2024. Então, antes de começar o vídeo, ativa esse convite, deixa o seu like. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para você ficar muito bem informado sobre a AGIX. Então, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, aqui estamos no gráfico de 1 hora da AGIX, um gráfico bem para o curto prazo. Vamos começar entendendo este atual cenário da AGIX, está passando aqui por um cenário de correção. Isso se deve, pessoal, a essa correção que tivemos aqui para o Bitcoin lá no dia 3. Porém, depois tivemos o Bitcoin voltando a subir e segue aqui em 2 dias de baixa e bastante indecisão. Então, com isso, pessoal, como as altcoins são mais voláteis, elas acabam sofrendo com mais facilidade, tá certo? Então a AGIX no curto prazo segue em tendência de baixa, tá certo? De curtíssimo prazo. Aqui no gráfico de 4 horas temos uma visão mais ampla. Todas as médias estão em confluência para baixo. Volume de negociação melhorou um pouco nas últimas horas, mas temos um volume decrescente, tá certo? Grande parte desse volume está sendo vendedor. Podemos ver um nível de encarteiramento que baixou bastante também desde o dia 3 ali, quando tivemos aquela mega manipulação no mercado, certo? Olha só como a AGIX tinha bastante encarteiramento no ativo, pronta para explodir. Quando o ativo ele passa um tempo, pessoal, lateralizando, acumulando, ele está aí se preparando para uma explosão, tá certo? É exatamente o que já havia acontecido aqui atrás. Veja bem, lateralizou, acumulou um bom tempo e depois entregou aqui uma excelente alta, tá certo, pessoal? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? A tendência de curto prazo era uma tendência de alta, tá certo, pessoal? Ao meu ver, ainda estamos nessa tendência de alta, tá certo? Porém, como tivemos essa manipulação aqui no mercado, a AGIX acabou perdendo essa linha forte de alta e voltou a testar suporte. E dependendo aí, pessoal, se o ETF de Bitcoin não for aprovado no dia 10, a AGIX poderá sim vir buscar mais fundos. Então eu vou mostrar para vocês uma previsão gráfica, pessoal, que fala a respeito aí de uma possível alta que teremos para a AGIX nos próximos dias, mas essa previsão só vai se concretizar, ao meu ver, se a gente tiver o ETF de Bitcoin sendo aprovado. Com isso, várias altcoins poderão estourar, tá certo, pessoal? E caso a gente não tenha esse ETF sendo aprovado, isso pode sim frustrar essa previsão de preço para o curto prazo da AGIX. Então, pessoal, aqui no gráfico diário, a AGIX veio testar aqui a sua média 200. Eu já fiz uma entrada aqui nesses últimos dias na AGIX, tá certo? Toda vez que eu ativo testa aqui a média de 200, para mim já é uma entrada, tá certo, pessoal? Claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas um vídeo de caráter educativo e informativo. Meu objetivo, pessoal, é levar a AGIX aí por 1 ano, 2 anos, tá certo? Vamos esperar esse bull run chegar, tá certo? O ciclo de inteligência artificial ganhou muita força aqui no início de 2023, tá certo? Ao meu ver, ainda vai sim entregar uma excelente valorização. E um dos motivos que a AGIX não entregou tanta valorização comparado a outros projetos, como as Layers 2, pessoal, é um fato realmente de hype, viu, pessoal? Porque muitos outros projetos estão ganhando força, como os projetos agora do ecossistema do Bitcoin, tá certo, pessoal? Então, muitas pessoas acabam tirando o dinheiro de criptomoedas que não tem nenhuma atualização, que não tem nenhuma especulação para o curto prazo e acabam alocando nesses projetos que estão subindo bastante. Por exemplo, a própria TIA, a própria SEI, a Arbitrum, Optimism, a ORD, várias criptomoedas acabaram entregando excelentes valorizações recentemente, viu, pessoal? A própria INGE subiu bastante nos últimos dias. Então, o que acontece é isso. Como temos um valor de mercado aqui já limitado para o mercado cripto, hoje estamos em 1,6 trilhão de dólares, não tem tanto dinheiro entrando de fora do mercado. O que as pessoas fazem? Elas trocam as suas posições, tá certo? Há pouco tempo atrás a AGIX estava aqui com 600 milhões e hoje está com 350 milhões de valor de mercado. Vejo isso como sim uma oportunidade, porque eu quero levar a AGIX aí para 2 anos. Então, ao meu ver, a AGIX é uma criptomoeda que tem potencial para fazer no mínimo aí 10x, viu, pessoal? Qualquer meme coin chega aí na marca de 3 bilhões. Acredito que a AGIX tem muita facilidade para chegar, baseado, é claro, em seu potencial ecossistêmico. Temos aqui o volume de negociação de 35 milhões de dólares, 24% em baixa
no dia. E aqui temos essa matéria que vai contar detalhes sobre essa previsão de preços para a JIX. E antes da gente conferir essa matéria, já te faço um convite, deixa o seu like e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever para você acompanhar as notícias mais relevantes da JIX. Olha só. A previsão de preço da JIX para janeiro de 2024 sugere um aumento e pode gerar retornos nominais. 2. O preço da SingularityNet está gastando tempo em uma consolidação de curto alcance. 3. O EMA de 50 e 200 dias no token está atuando como forte suporte. Olha só, pessoal. Então, vimos aqui o seguinte. A JIX recentemente acabou perdendo aqui o suporte da sua média de 50 e veio testar a média de 200, que ao meu ver é um dos suportes mais fortes, tá certo? Então, ela pode rejeitar esse suporte, tá certo? E continuar subindo conforme a aprovação do ETF de Bitcoin. O ativo segue aqui uma fase de consolidação, lateralidade. E se a gente tiver o ETF aprovado, podemos dizer sim, uma alta muito interessante aí para a JIX. Eu já estou posicionando, somente aguardando a aprovação desse ETF. Olha só, a previsão de preço da JIX diz que este token pode mostrar um aumento de curto prazo. E os touros tentarão o seu melhor para a expansão do alcance. Parece estar preso em uma ampla faixa de consolidação, entre 27 cents e 36 centavos. Os compradores tentaram várias vezes sair da faixa mais alta. No entanto, devido à forte presença de vendedores, a tentativa falhou e o preço continuou a ser negociado dentro da faixa. A tendência de curto prazo parece estar em uma direção ascendente, porque o preço está sendo negociado acima da média de 50 dias. Atua como um forte suporte e a presença dos touros é claramente visível. Nos últimos 2 meses, o preço da SingularityNet não teve um bom desempenho e decepcionou seus investidores. O padrão gráfico deste token mostra sinais claros de expansão de intervalo. Portanto, até que o rompimento aconteça, é arriscado construir novos longos. O preço da criptomoeda JIX precisa da participação de baleias cripto e investidores genuínos para empurrar o preço para cima. Olha só. Então, atualizando aqui, pessoal, a previsão, a JIX ainda estava acima da média de 50, só que a JIX perdeu a média de 50 quando tivemos essa manipulação do mercado para o Bitcoin lá no dia 3. Então, isso já acabou aqui jogando a JIX para testar um suporte mais forte, que é a sua média 200. Só que para o curto prazo, a tendência sim ainda é de alta para a JIX, viu, pessoal? Então, eu estou bullish na JIX. Temos a possibilidade sim de o ETF não ser aprovado e a JIX acabar perdendo o suporte aqui da sua média 200, perder essa região de 27 centavos de dólar e voltar a testar, quem sabe, até 18, 20 centavos, viu, pessoal? Então vamos ficar de olho que existe essa possibilidade. Mas, claro, se a gente tiver o ETF sendo aprovado, isso pode jogar a JIX para cima. Olha só, o preço da JIX vai pular a consolidação em janeiro. A previsão de preço da JIX permanece otimista para o curto prazo, até manter um nível de suporte de 25 cents. No entanto, o preço ganhará impulso quando os compradores puderem quebrar o obstáculo de 36 centavos. A ação de preço do SingularityNet nos diz que esse token não tem direção. Assim, a consolidação pode continuar por mais algum tempo. Portanto, os investidores devem procurar comprar esse token perto do suporte da faixa mais baixa para gerar ganhos menores. A análise sugere que os touros podem vencer a batalha dentro da consolidação, mas os investidores têm que esperar pacientemente por isso. Então é isso, pessoal. Podemos ver aqui nessa sugestão gráfica, né, pessoal, que sim, a JIX segue aqui em um canal de lateralidade, como eu mostrei para vocês, entre o nível de preço de 27 a 36 centavos. Se os touros conseguirem jogar a JIX romper acima desse nível de 36 centavos, o ativo poderá sim disparar. Olha só, o preço da SingularityNet está levemente otimista para o curto prazo e os compradores estão tentando o seu melhor para assegurar os ganhos recentes. A possibilidade de expansão do alcance é alta, mas pode levar tempo e os investidores precisam aguardar a confirmação do rompimento. Além disso, os líderes cripto, ETH e BTC atingindo novas máximas de oscilação. Assim, melhora o sentimento geral de mercado e pode impactar positivamente o preço da JIX e outras altcoins. A previsão de preço da JIX favorece os touros e sugere uma alta no curto prazo. O preço ganhará força quando os compradores forem capazes de quebrar o obstáculo de 36. No entanto, não são visíveis sinais de expansão de alcance. Assim, os comerciantes agressivos podem assumir o risco e fazer scalp para ganhos menores. No entanto,
O conservador deve evitar construir qualquer posição até que o rompimento aconteça. Então temos resistências aqui, nível de preço de 36 a 44, nível de suportes de 25 a 22 cents. Então vimos aí, pessoal, os principais detalhes sobre essa previsão de preços para a GIX, tá certo? É uma previsão bem conservadora e lógica, ao meu ver, tá certo? Vai muito aqui ao encontro ao que eu penso. A GIX segue aqui em uma tendência de alta de curto prazo, tá certo? Fazendo movimentos aqui de topos e fundos, e ao meu ver, a GIX está se preparando sim para uma nova pernada de alta. Mas e aí, o que você está achando desse atual cenário da GIX? Você ainda está confiante no ativo? Acredito que a GIX entregará uma alta forte nos próximos dias? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aqui eu vou estar deixando 2 vídeos especiais para você. Deixe seu like, até a próxima. Valeu, pessoal, grande abraço!